Fala galera, beleza? Ó, professor Tiago Barreto aqui de novo. A gente está continuando o nosso curso de Direito Penal, beleza? A gente vai tratar agora do título dos crimes contra o patrimônio. E veja que interessante, nosso cenário está diferente. Agora eu estou usando o quadro na expectativa de tornar a mais didática para você. Só que se de repente você prefere que eu fique no tablet ou então sentado na minha cadeira, me avisa também, que aí teu feedback com toda certeza vai fazer toda a diferença, beleza? Então veja, aqui para a gente iniciar é importante salutar, é importante que você saiba que esse tópico é de suma importância para a sua prova. Porque, por exemplo, se você está aqui para fazer prova de carreira policial, cara, falar de crime contra o patrimônio, por exemplo, estelionato, furto, roubo e por aí vai, é interessante demais porque são crimes que acontecem corriqueiramente no nosso Brasilzão vai de guerra. Então é importante sim que você domine, é importante que você saiba. Inclusive, por exemplo, nada impede que, por exemplo, o estelionato, e por exemplo, que só a gota, né, Tiago, né? Que o estelionato ele caia na sua discursiva da sua prova, como já caiu, por exemplo, na Polícia Civil do Amazonas, lá em 22. Beleza? Então é interessantíssimo que você tenha esse contato, é interessantíssimo que você domine de fato e rasgue tudo na tua prova, é por isso que tu tá aqui. Beleza? Então, ó, bora começar a trabalhar? Veja, então aqui para falar com você, crimes contra o patrimônio. Olha só que bacana, crimes contra... tá, né? Depois que você vai, por exemplo, para um quadro, para uma folhinha. Meu amigo, fazer linha reta é difícil. Aí tem que fazer assim, cara. Que é para ficar pelo menos razoável, não ficar um negócio horrível. Né? Então por isso que eu faço a linha ondulada. Então veja, para a gente inaugurar o nosso capítulo de crimes contra o patrimônio, sem muitas delongas. Eita, meu lápis caiu. Deixa eu me pegar, só um minuto. Então, para a gente continuar aqui nossa aula falando de crimes contra o patrimônio, eu preciso iniciar com você aqui falando do furto. Então veja, deixe-me trazer para você aqui nossa localização topográfica diante do Código Penal. Veja, artigo 155 do CP do Código Penal. O artigo 155 vai estar inaugurando esse título para nós com o crime aí de furto. Veja que bacana, crime de furto. Deixe-me criar aqui um contraste em relação ao artigo. Veja, crime de furto. Tiago, o que é furtar? É aquilo que o agente vai lá com uma arma de fogo e pede o bem da pessoa? Pede não, né? Quem é que pede com uma arma de fogo na mão? Me diga. Olha, aqui, diante desse aspecto que eu trouxe para você, desse exemplo com a finalidade de criar uma comparação, é importante que de cara você já consiga estabelecer parâmetros. Que tipo de parâmetros? Diferenciar o furto do roubo. Aqui é de substancial importância você entender que no furto eu vou subtrair, certo? Só que essa subtração ela acontece sem que a vítima, certo, que está tendo seu bem jurídico aí subtraído, assim posso dizer, perceba. Olha o exemplo. Estou aqui no ônibus. Aquele ônibus lotado, né? Tá eu aqui. Aí tem uma pessoa na minha frente que está com uma mochila, certo? E eu percebo que tem um volume na mochila dela. Eu digo, rapaz, é dinheiro. Aí eu tô aqui e eu puxo o zíper da mochila dela bem devagar. E quando eu vejo, já ali tá a carteira. Pego a carteira, trago para mim, coloco no meu bolso e vou embora. Olha o que aconteceu. Furto consumado. Veja que interessante. Se, por exemplo, fosse um roubo, veja que diferença marcante e gritante. Roubo. Tô eu aqui, armado, né, com uma pistola, viro para a pessoa e faço. Dei minha carteira. Olha que interessante, dei minha carteira. Qual ladrão que fala assim, né? Dei-me. Então veja, peço a carteira à pessoa. Peço não, né? Com uma violência, com uma grave ameaça, eu solicito que ela me dê o bem. Então veja que interessante. Aqui eu já criei com você uma diferenciação. Furto e roubo, furto e roubo, furto e roubo. Então perceba que no roubo eu tenho ameaça, eu tenho violência à pessoa. Aqui essa subtração ela acontece de uma maneira sutil, assim posso dizer. É o famoso batedor de carteiras, é o famoso cara que pula o muro de uma casa, né? Ele pula do lado do muro para poder
levar uma televisão com ele e por aí vai. Temos várias situações aqui para trazer para você, falando de crime de furto. Show de bola? Então, como eu falei, estamos no artigo 155 do Código Penal, tratando do furto. Então, qual seria o verbo aqui do núcleo do tipo para que eu possa trazer para você? Como eu já falei, subtrair. Subtrair. Show. Subtrair, Tiago, o que? Aí é que está a questão. Veja, acompanhe aqui comigo que essa subtração é de coisa alheia. Coisa alheia móvel. Tiago, o que seria a tal coisa alheia móvel? Anote que essa coisa alheia móvel se trata de objeto. Se trata, por exemplo, de um objeto. Como eu falei para você, dei aqui o exemplo da carteira. Veja que interessante, a carteira é um objeto, certo? Esse objeto que digo é o tal bem jurídico protegido pelo direito penal. Esse tal objeto é o bem jurídico protegido pelo direito penal. Show de bola? Então, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, estou falando de crime de furto. Subtrair para si ou para outrem, show, coisa alheia móvel, estou falando aqui do crime de furto. Por favor, se atente basicamente a o texto de lei. Só que aqui, veja, ficar ficar aqui nesse texto se torna algo muito superficial e se falando do crime de furto. Como eu falei, é um crime corriqueiro no nosso Brasilzão velho de guerra. Ou seja, eu tenho muita coisa para trazer para você, muita situação que foi apreciada pelo STF, muita situação que foi apreciada pelo STJ, e isso, sem sombra de dúvidas, vai cair na tua prova, beleza? Então aqui a gente vai ver algumas peculiaridades que vêm caindo sim em diversos concursos, né? Observe que eu tenho até situações para falar do furto mediante fraude, por exemplo, em rede de internet, né? Na internet. Veja que isso o direito penal ele vai acompanhando a sociedade. E isso é um ponto que você já vai observando e vai coadunando isso com a sua prova, porque a banca ela vai replicar por vezes o que acontece na sociedade. Veja que interessante. Veja, então aqui, furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, show de bola, não há de se falar em dúvidas. Aqui, quando eu falo da pena do crime de furto, anote que eu tenho aqui uma reclusão, show de bola, deixa eu me colocar aqui, de 1 a 4 anos, mais a multa. Show, tranquilo. Então aqui já trouxe para você a ideia do que seria a coisa alheia móvel, que seria um objeto, reclusão de 1 a 4 anos, certo? Aqui, já começando a aprofundar no caput do artigo 155, é importante você entender por que cargas d'água o agente ele quer furtar. Como assim, Tiago? Por que cargas d'água ele quer furtar? Veja, quando eu digo o porquê, o querer, eu estou falando de quem? Do elemento subjetivo. Show. Falar de elemento subjetivo dentro de direito penal é basicamente o quê? Entender se o crime ele é cometido com que ânimo o agente ele cometeu aquela ação. Aqui, falando do crime de furto, quando eu digo que o agente ele quer furtar, ele está furtando com a intenção de possuir aquele bem. Ele quer possuir. Diferente, por exemplo, da figura do furto de uso. Como assim, Tiago, furto de uso? Um exemplo seria, uma situação seria eu catar algo de alguém, usar e simplesmente depois devolver.
Show? A figura do furto de uso não é considerada como crime. Por quê? Se torna fato atípico. Por que atípico? Porque o dolo aqui no furto do agente é de possuir. Possuir. E diga-se de passagem, no direito a gente chama esse ânimo de possuir, essa vontade de querer catar o bem do outro e trazer para mim, chama-se ânimos furandi. Ânimos furandi. Show? Então, ato. Eita, risquei meu dedo. Possuir ânimos furandi. Eu quero ter aquilo para mim. Eu quero possuir aquele bem. Eu não estou pegando para usar, eu estou pegando para ter de fato, de chamar de meu. Beleza? Aqui eu chamo de meu. Então, o uso, o furto de uso, ele é considerado atípico. Por que atípico? Porque eu só estou pegando para usar. Show de bola. Pegar para usar. Tranquilo? Imagina uma seguinte situação. Eu divido o apartamento com um colega. Tranquilo, né? Divido o apartamento com um colega. Aí ele tem um tênis de correr muito massa. E eu peço para ele emprestado. Fulano, me empresta teu tênis. Ele faz, não porque foi caro. Não vou emprestar para você. Eu digo, vai bicho, eu vou correr amanhã. Vou correr 45 km amanhã. Não. Vai correr de chinelo, havaiana, mas não corre com meu tênis. Show. Aí ele vai dormir. No outro dia de manhã eu me acordo cedo, pego o tênis dele sem ele ver, corro, volto e devolvo. Foi crime de furto? Não, eu só peguei para usar. Foi fato atípico. Veja que interessante, eu não peguei para ter para mim. Agora se eu tivesse pegado o tênis e tivesse fugido, né? Com o tênis dele, aí é outra história. Aí eu tô falando de furto, beleza? Então aqui, furto de uso, eu somente usei. Veja que interessante, né? Então aqui falei do objeto, falei com tudo para você. Em relação a algumas peculiaridades aí do crime de furto. Só que para a gente aprofundar um pouco mais nesse caráter de furto, veja comigo as tais características do crime de furto. E a primeira que eu trago para você, veja, é a tal característica que se trata de um crime comum. Como assim, Tiago, crime comum? Falar de crime comum é falar de uma situação criminosa em que qualquer um pode ser sujeito ativo, pode ser sujeito passivo. Então, aqui qualquer pessoa, certo? Pode praticar o crime de furto, tanto sujeito ativo como pode ser sujeito passivo. Show? Ninguém escolhe ser sujeito passivo de crime de furto, mas aqui qualquer um pode ser passivo. Pode ser sujeito passivo. Show de bola. Então aqui eu caracterizo isso como um crime, é considerado um crime comum. Show de bola. Já trouxe para você a ideia de que o bem jurídico aqui tutelado é o objeto da vítima, que ele é tutelado pelo Estado aí como um bem jurídico relevante, certo? Como você sabe, o direito penal, ele só vai proteger, veja, de acordo com a intervenção mínima. Show, ele só vai proteger aquilo que é de fato relevante, porque o direito penal ele é a última ratio. Show? Aí a subsidiariedade e fragmentariedade ramificadas pela intervenção mínima. Show de bola? Então veja, aqui falando ainda das características de um crime de furto, é interessante que você anote que se trata de um crime material. Como assim que é crime material? Observe que aqui eu preciso ter um resultado de fato para que se consume o crime, para que o crime seja consumado aí nos degraus, né, do crime, assim posso dizer. Então, execução, eu consumo. E a execução aqui no crime de furto, já trouxe até um exemplo para você, mas pode ser que você não tenha aí se ligado, mas a execução seria, por exemplo, estou aqui no ônibus, aqueles ônibus lotados, que você, se você levantar o braço, o seu braço perde o lugar aqui, tá ligado? Veja, tá eu aqui, aquele balançado, né? Tô aqui, observo a bolsa da pessoa que está em minha frente.
Começo a projetar o meu braço com a finalidade de furtar. Eu quero possuir. Eu tenho ânimos frande. Chego lá, começo a puxar o zíper. Na hora que eu estou puxando o zíper, que eu vou colocar a mão na bolsa, alguém chega e faz pá na minha mão e diz assim: cabra safado, você não vai roubar. Você não, o pessoal fala genericamente roubar, né? Você não vai tirar isso dessa pessoa. Veja, aqui o furto ele foi tentado. Por quê? Ele não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então isso aqui seria basicamente bem visualizado por nós. Só que quando que ele iria se consumar? Olha que interessante. Veja, aqui eu preciso que você anote que a consumação do crime de furto, ela acontece quando ocorre a inversão da posse. Acho que ficou meio feio esse posse aqui, mas aí você entendeu. Quando ocorre a inversão da posse. Tiago, quando ocorre a inversão da posse, sim. Puxei o zíper, peguei a carteira. Quando eu pego a carteira e tiro da bolsa, consumou-se o crime de furto. Veja, peguei o bem e trouxe para mim. Inverti a posse. Deixou de ser a pessoa, trouxe para mim. Aqui consumou-se o crime de furto. Só que as bancas, elas não só perguntam quando que o crime de furto ele se consuma, que eu já trouxe para você aqui, inversão de posse. Só que tem um detalhe muito interessante, certo? Só que tem um detalhe muito interessante, que isso, né? O tal examinador, ele sabe como é que é, né? Se ele puder cobrar alguma coisa estranha de você, ele vai. Ó, então veja, a teoria que explica e diz que o crime de furto ele ocorre com a inversão da posse é chamada de teoria da Amócio. Teoria da Amócio. Show? Teoria da Amócio. Então, a teoria da Amócio, certo? Que, como eu falei para você, é adotada no Brasil. Ela tem essa teoria e a gente segue esse parâmetro, inversão de posse. Só que aqui existem outras teorias, certo? Amócio, também chamado de apreensio, show? Existem outras teorias que são dotadas aí como teorias de discussão, enfim, que dizem que o crime de furto ele se consumaria em outros momentos. Mas aqui é a que a gente adota, show? Então a teoria da Amócio é a que a gente adota aqui no Brasil. Vou discorrer com você também as outras teorias, porque teu examinador pode cobrar de você. Então veja, a teoria da concrécio. Veja, eu não sou tão bom de latim, certo? Eu não sou tão bom. Tiago, não é tão bom não, tu é péssimo. Teu latim tá furado, show? A teoria da concrécio, que é fora a Amócio, a primeira das outras teorias que eu tenho para conversar com você, ela diz que o furto ele se consuma no momento em que eu toco no objeto. Eu peguei nele assim, já se consumou. Aqui não. Amócio, eu peguei e inverti a posse. Houve a inversão da posse, concretizou. Aqui na concrétio, eu simplesmente toco no objeto. Já se consumou o crime de furto. Beleza? Eu preciso nem dizer que isso aqui a gente nem fala no nosso ordenamento jurídico. A outra que eu tenho de falar com você é basicamente, né, a teoria da Blácio. Concrécio, agora a Blácio. A Blácio diz o seguinte: filho, o crime de furto ele se consuma quando o agente ele inverte a posse e se desloca. É aquele famoso, peguei e corri, depois que eu corri, que eu me desloquei, aí sim se consumou o crime de furto. Também um pouco estranho, diga-se de passagem. O que é a minha opinião perto da galera que criou isso aqui. Mas aí é até um pouco estranho, assim posso dizer. E a outra é a Ilácio. Show? É a Ilácio. Que diz o seguinte, veja, o crime de furto ele vai se consumar quando eu inverto a posse, quando eu saio da esfera de vigilância, corro do local e chego no local pretendido que eu deveria realocar esse objeto. Ó, exemplo, veja. Deixa eu colocar meus pilotos aqui. Veja, ó, pulei o muro.
de uma casa. Roubei uma TV. Roubei não, perdão, furtei. É porque coloquialmente falando a linguagem a gente fala tudo que é roubou, né? Enfim, furtei a TV. Trouxe a TV para mim. A partir do momento que eu pego e inverto a posse, já se consumou o crime de furto. De acordo com a teoria da morte, que é a que importa pra gente, que é a que está no nosso ordenamento jurídico. Mas falando da Ilácio, peguei a televisão, pulei o muro de volta, corri para minha casa, coloquei ela lá para eu assistir. Pronto, consumou o crime de furto. Veja que interessante essa parada aqui. Show? Então, diante disso, você já consegue observar aqui características do crime de furto nessa aula. Então, já estamos em 20 minutinhos de aula. Vou encerrar por aqui e próxima aula a gente continua falando um pouco mais de furto. Show? Tamo junto. Valeu!